Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? Meu nome é Kelly e hoje eu vim falar com vocês sobre comunicação. Sim, comunicação. Como é importante você saber interpretar determinados assuntos, entender o que querem falar para você, isso também é importante. E hoje eu trouxe um conto. Vou ler um conto aqui do Arthur de Azevedo, que se chama-se O Galo, e começa assim. A cena passou-se na roça a 1 légua da estação menos importante da estrada de ferro Leopoldina, lugarejo sem denominação geográfica, mas que pertence ao município do Rio Bonito. Aqui eu digo, para que os leitores não suponham que eu estou inventando uma historieta. Havia no lugarejo em questão uma palhoça habitada por 2 roceiros, marido e mulher, que todos os domingos iam à povoação mais próxima vender os produtos da sua pequena roça e ouvir missa. Assim, atamancavam eles a vida, pedindo a Deus que não lhe desse muita fazenda, mas lhe conservasse a saúde. Ora, um belo dia a saúde desapareceu. O marido, apesar de ter a resistência de um touro, foi para a cama atacado por umas cólicas terríveis que o faziam ver estrelas. A mulher, coitada, estava sem saber o que fizesse, pois que já havia em vão experimentado todas as mesinhas caseiras, quando ali passou por acaso, ao trote do seu jumento, o doutor Marcolino, que exercia a medicina ambulante, numa zona de muitas léguas. A roceira agradeceu à província que lhe enviava o doutor e pediu a este que examinasse o doente e o pusesse bom o mais baratinho que lhe fosse possível. O doutor Marcolino apeou-se, entrou na palhoça, examinou o enfermo, auscultou, martelou-lhe o corpo inteiro com o nó no dedo grande e explicou a moléstia, com palavras difíceis, que aquela pobre gente não entendeu. Depois, abriu o saco de viagem que levava à garupa do animal, tirou alguns vidros e de cujo conteúdo derramou gotas num copo d'água e disse doutoramente: aqui fica esta porção para ser tomada de 3 em 3 horas. Ah, seu doutor, nós aqui não podemos contar as horas, porque não temos relógio. Regule-se pelo sol. O sol é um excelente relógio. Quando não se chove, e o tempo está seguro. Não sei disso, seu doutor. Não entendo do relógio do sol. Neste caso, não sei como. Ah, como que o doutor interrompeu o que ia dizendo, foi produzido pela presença de um galo, que passava no terreiro majestosamente. Ali estava um relógio, continuou o doutor. Aquele galo, toda vez que ele cantar, dê-lhe uma colher de remédio. E adeus, não será nada. Depois de amanhã, voltarei para ver o doente. Foi-se o médico, e daí a 2 dias voltou ao trote do seu jumento. Quem recebeu foi o marido. Que é isto? Chá de pé? Sim, senhor, estou completamente bom. Não tenho mais nada e não sei como agradecer. Mas a mulher interveio com ar magoado. Sim, ele não tem mais nada, mas o pobre galo morreu. Morreu? Por quê? Não sei, doutor. Ele bebeu todo o remédio. Quem? O galo? Sim, senhor. Todas as vezes que ele cantava, eu, segundo a recomendação do doutor, abria o bico e derramava-lhe uma colher de droga pela goela abaixo. Que pena! Era um galo tão bonito.
O texto coloca-se em pauta a maneira como as pessoas interpretam determinado assunto. A forma como pessoas dominadas de conhecimento muitas vezes não sabem se comunicar de um modo claro. Para um grupo de pessoas que não dominam as técnicas da linguagem falada, ou seja, têm pouco conhecimento da língua que se fala. Além disso, podemos citar o contexto social que se vive. O locutor, o médico, não conseguiu ser claro na forma de explicar o processo do uso do remédio para uma mulher com pouca instrução. Antes de continuar minha conversa com vocês, eu queria explicar que vocês vão ouvir barulhos de cachorro, de pássaros e de carro. Porque onde eu moro tem todos esses complementos, tá bom? Então peço desculpa. Mas continuando do que eu estava falando, a comunicação aí foi muito falha entre os dois lados. Primeiro porque o doutor falava muito difícil, achava que todo mundo ia entender o que ele estava falando, e o casal não fez a pergunta que deveria fazer: quem teria que tomar o remédio? E o momento mais difícil do casal, na interpretação, foi quando o doutor falou para ele dar-lhe uma colher do remédio. Naquele exato momento, a mulher entendeu que era para dar o remédio para o galo e não para o esposo. E aí foi a maior confusão. Ou seja, ela deu o remédio para o galo. Toda vez que o galo cantava, ela dava o remédio para o galo. Aliás, desde dar para o esposo, ela dava para o galo, porque ela entendeu dar-lhe uma colher do remédio. Vocês podem notar que o medo de perguntar fez com que ela errasse. Isso acontece muito. Não necessariamente por pessoas que não têm instrução. Qualquer nível. Às vezes a pessoa está no trabalho, o chefe, o patrão, lhe dar uma ordem, e você, às vezes, por medo de perguntar, não questiona, não fala nada, concorda com tudo e depois faz errado. Por quê? Porque simplesmente não perguntou, pediu para repetir. E assim também, você às vezes vai no consultório médico, o médico lhe fala tanta coisa e palavras difíceis, e você fica calado. Né? Às vezes ele passa uma receita, uma letra que a gente não entende, e chega em casa, tenta adivinhar. Quantas vezes é que eu tenho que tomar mesmo esse remédio? O texto ele é muito presente nas nossas vidas, né? Como eu já expliquei, as pessoas, cada dia, elas acham que sabem tudo. E querem interpretar da sua maneira aquilo que escutam, aquilo que leem. Mas não é assim. O que acontece? Muita confusão. Aí, às vezes, a gente briga com amigo, briga com colegas, por causa da nossa interpretação. Nós aceitamos a opinião dos outros, queremos sempre ser a nossa. E aí a comunicação fica falha. Não vai ficar uma comunicação de dois lados. Eu escuto, tu me escutas. Tá? Aquele lance, e vice-versa. E no Brasil a situação está cada vez pior, né? As pessoas querem mais brigar do que ouvir. Basta você prestar atenção nas redes sociais. Determinadas pessoas, determinadas revistas colocam um tema polêmico ali e o leitor não dá o trabalho de clicar e ler. Ele vai pela frase e começa uma discussão, um diálogo, uma briga terrível. Às vezes eu paro para ouvir, às vezes eu paro para ler o que está ali nas entrelinhas e vejo as bobagens que as pessoas ficam falando, xingam, falam o nome da mãe, falam o quê. Eu fico impressionada de ver a que ponto nós chegamos. Você liga a televisão, é a mesma situação. Colocam um tema para te segurar
Hoje em dia eu já deixei de lado, eu já não assisto mais jornal à noite, porque você fica até mais doente, né? De tanta negatividade, de tanta coisa ruim que você escuta. Então eu já deixei de lado. Escuto o jornal, vejo o jornal, as notícias de dia, que é para diluir tudo no meu organismo. Mas à noite não. À noite eu quero ver novela, eu quero ver um filme, eu quero ver uma comédia, eu quero ler um livro, mas eu deixo de lado a negatividade. E assim nós deveríamos ser. A comunicação e a interpretação, ela é extremamente importante. Elas andam juntas, mas elas têm que andar juntas no sentido correto, tá? Não só de um lado. Elas têm que vir paralelos. Aquela pessoa que só quer ouvir determinada coisa, determinado assunto, não quer se abrir o seu leque para a comunicação em geral, ela fica parada no meio do caminho. Uma comunicação, gente, ela é tão importante até para você conseguir um emprego. Porque se um determinado entrevistador te fazer perguntas e tu não souber responder ou não entendeu, você perde o emprego. Você perde a vaga que era destinada a ti. Então, em vez de ter vergonha, olha, eu não entendi, você pode me explicar? E sobre o escritor? Quem foi o escritor Arthur de Azevedo? Arthur de Azevedo foi irmão de Aloísio de Azevedo, um dos grandes escritores. Mas eu não vou me atentar a ele, eu não vou falar dele. Uma outra vez eu falo sobre ele, porque ele é tão extenso que não dá para eu parar para falar rápido. Mas Arthur de Azevedo, ele nasceu em São Luís do Maranhão em 1855 e faleceu em 1908, no Rio de Janeiro. Foi um dramaturgo, poeta, contista, prosador, comediógrafo, aqueles que escreviam textos cômicos para teatro. Ele foi crítico e jornalista brasileiro. Foi um grande defensor da abolição da escravatura. Escreveu vários contos, sonetos, histórias, brejeiras. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Conseguiu destacar-se e desenvolver como o maior contista e teatrólogo brasileiro. Seus temas eram sempre do cotidiano da vida carioca e gostava de retratar os hábitos da capital. Característica forte é essa do naturalismo. Eu vou terminando por aqui a nossa conversa, a nossa comunicação, não é? Espero que eu tenha conseguido passar a informação que eu queria de que comunique-se. Se você que está ouvindo não conseguir entender quem fala, quem está ali dizendo, pergunte. Não custa nada. Olha, levante a mão, eu não entendi, você pode repetir, porque a comunicação ela é importante para a nossa vida em todos os aspectos. Às vezes até no nosso cotidiano de casamento, de família, o diálogo, ele é a base de tudo. Se você não sabe se comunicar, você acaba criando conflitos, mágoas, por uma interpretação errada. Então, meus ouvintes, eu desejo para vocês hoje um ótimo dia, ou uma ótima noite, ou uma ótima tarde, porque eu não sei que horas vocês vão ler isso. E fique com Deus. Até a próxima. Beijos.